amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Hoje o vídeo vai ser conversando com vocês. Aqui em casa tá tudo ok, graças a Deus, tudo organizado. As meninas, a Vitória chegou agora da escola, a Leonara tá indo pra escola e eu organizei a casa toda, então rotina hoje não teremos. De momento, né? Porque daqui a pouco eu vou organizar a casa e já gravo a rotina pra vocês novamente. Mas esse vídeo eu vou fazer pra gente poder estar conversando. Eu tenho um vídeo falando sobre o assunto lá no início do canal, mas a gente já tá com 2 anos de canal, né? Então muita coisa aconteceu já por aqui. Muita gente chegou aqui no nosso cantinho, inclusive sejam todos bem-vindos. Você que está conhecendo meu cantinho agora, muito prazer, me chamo Fabiola, sou aqui do estado do Pará, sou mãe de 2 meninas e aqui na plataforma eu compartilho minha rotina. Todos os dias temos vídeos por aqui, de segunda a sábado. Se você se sentir à vontade para estar fazendo parte da nossa família, será uma honra ter você aqui conosco. Já se inscreva no nosso canal, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso cantinho, para a plataforma indicar tanto o nosso vídeo quanto o nosso canal para mais pessoas. Então, amados, vou falar aqui de um assunto que gera muita dúvida e que eu tenho recebido bastante comentário. E aí, como eu postei o vídeo anterior, vai ter mais dúvidas, então eu já resolvi fazer esse vídeo para mim poder deixar tudo bem explicado para vocês. Eu sei que tem pessoas que não gostam de vídeo quando ele é feito, mais a pessoa conversando ali, né? Tem a gente até que acha ruim quando eu faço vídeo narrado, mas tem vídeos que é necessário a gente sentar e conversar para ficar tudo esclarecido. Antes de continuar aqui com o nosso assunto, eu vou deixar passar aqui do lado o canal da minha amiga Joyce, mãe de 2. A Joyce, ela é uma mulher muito dedicada, uma mãe maravilhosa, que cuida do lar com muito amor, com muito carinho, compartilha a rotina dela. Ultimamente os vídeos dela deu uma caída, porque aqui na plataforma é assim. Tem tempo que o vídeo da gente tá ali, né, que a gente consegue aquele nível ali de visualizações. Às vezes tem uns que sobe e às vezes flopa, que acaba caindo, o que desanima a gente que é criador de conteúdo, porque a gente faz o conteúdo da gente aqui, né, com a intenção de ter uma renda, de ter, aqui é um trabalho, né? E aí quando a gente não consegue, meio que a gente fica um pouco desanimado. Então eu peço carinhosamente a ajuda de vocês. O link do canal da Joyce vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, para vocês estarem indo lá, acompanhar a rotina dela, conhecer o trabalho dela. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tenho certeza que vocês vão se inscrever, porque o canal dela é um canal abençoado, tá? E agora ela tá em fase de emagrecimento. Até eu tô inspirada na Joyce, porque eu quero muito poder cuidar do meu corpo, poder cuidar de mim. Eu vi a evolução que tá no corpo dela, maravilhoso. Ela dá dicas maravilhosas sobre como emagrecer. E é isso, amados, tá? Então, conto com carinho e o apoio de vocês, estando indo lá e deixar a hashtag Vim pela Fabiola. Ela vai ficar muito feliz em saber que vocês foram lá através da divulgação que eu fiz do cantinho dela. E falando de divulgação, o link do meu Instagram e meu WhatsApp, eles ficam na descrição. Sintam-se à vontade para me seguir lá no Instagram. Eu não interajo lá, gente, mas eu preciso ir, é porque eu sou bloqueada para estar no Instagram, não sei. Na minha cabeça eu tenho que estar fazendo uma coisa só, então se eu tô no YouTube eu tenho que estar no YouTube. Mas eu respondo todo mundo que vai lá no Instagram, tá, amados? Se quiserem fechar a divulgação comigo, estamos com promoção incrível. Incrível. Provavelmente vocês não vão encontrar uma promoção como a minha que eu estou fazendo. Então se você quer garantir a sua vaga, já me chame por lá. Ou então no meu WhatsApp. E qualquer um outro assunto, me chame que eu respondo todo mundo. E o vídeo que eu estou fazendo com vocês é para tirar uma dúvida muito grande. Por que que eu cortei totalmente a relação com a minha família? Porque eu não tenho contato com o tio, com o irmão. E porque eu resolvi viver longe, afastado, sem contato nenhum com as minhas filhas dele. E da família do meu esposo. Precisei dar uma pausa porque tinha uma moto aqui na frente, conversando, um rapaz conversando aqui com o meu esposo. Então ia ficar complicado. Tô com o microfone que eu ganhei, gente, mas ainda não sei usar. Mas tô treinando. Logo, logo eu estarei com ele aqui gravando meus conteúdos. Então, gente, fiz um vídeo lá no início do canal contando minha história de vida. E lá eu conto tudo, né, sobre o porquê que eu vivo afastado dos meus irmãos e tudo. Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui, tá? Eu sou irmã de 10, 11 comigo, né? Então eu sou a caçula desses 11. Depois de mim, minha mãe ainda criou 2 netos, tá? Que são pra mim como meus irmãos. Eu tenho um carinho, um amor com meus irmãos. Não tenho amor de tia como eu tenho pelos meus outros sobrinhos. Por eles eu tenho amor de irmã.
E são os dois que eu tive mais contato, sabe? Aquele amor de irmãos, aquela convivência, foi com meus sobrinhos. Com os meus irmãos, eu não lembro muito da minha infância, como eu conto no vídeo que eu fiz, né? Não tenho muita lembrança da minha infância, não. Até porque eu já tô com 35 anos nas costas. Então não lembro muito da minha infância. Mas eu lembro que a gente brincava muito lá na rua e lembro, né, que os meus irmãos, alguns dos mais novos, sempre estavam ali no meio da brincadeira e tudo. Só que eu sempre senti ali um desigual, né? Desigual. A minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela era viúva. E aí, bom, ela se envolveu com meu pai e pronto, engravidou de mim e me criou sozinha, né? E aí, então, sempre teve aquela coisa ali, né? Então, não sei, rejeição, talvez, por eu não ser filha do pai deles, não sei, gente, não sei nem explicar o motivo. Mas a gente nunca teve aquele, sabe, sempre teve desigualdade ali, desentendimento e tudo mais. Mas a minha mãe sempre estava ali, né? Que mãe é mãe, sempre estava ali tentando manter ali, né, por igual, tentando corrigir onde estava ali, né, pra deixar bem claro que direitos iguais, até porque foi ela que criou, que todo mundo era irmão sim, porque todo mundo era filho dela e tudo mais. E aí, quando eu fui crescendo, essa desigualdade ela só foi aumentando, na verdade, né? Só foi aumentando. Então, assim, eu não tinha um relacionamento bem com meus irmãos, né? Sempre tinha muita. Da minha parte, assim, eu sempre fui apontada com muitas acusações. Acusações, inclusive, que eu carrego cicatrizes, porque coisas assim que eu nunca fiz e que eu não sei de onde foi tirado especulações para falar que eu tinha feito aquilo. E tem aquele dizer que a ferida ela sara, mas a cicatriz ela fica, né? Então, enfim, nunca tive um bom relacionamento com os meus irmãos, assim, de sempre teve muita acusação, muita coisa, muito. E aí, depois que eu fui morar junto com o pai das meninas, que pra quem sabe, né, pra quem assistiu quem me acompanha aí do começo que viu o vídeo que eu fiz, eu não fui morar com ele grávida, fui morar com ele já quando a Vitória tinha nascido, né? Eu descobri a gravidez, fiquei morando na minha mãe, passei toda a gravidez, tive descolamento de placenta, eu fiquei internada, a Vitória nasceu com uma deficiência aqui no pescoço, né? O nervo do pescoço dela nasceu dado um nó. Então, devido a isso, quando eu saí do hospital, antes de eu ter ela, né? Eu fiquei internada quase 2 meses e tava tudo para ela nascer ali com 7 meses, né? Para se não, devido o peso do útero, eles ficaram com medo de deslocar ali. Mas Deus deu o livramento e aí conseguimos, né, que ela nascesse com 9 meses. Inclusive parto normal. E aí um parto bem complicado, passou da hora, que deu muitas complicações. A Vitória nasceu, já foi direto para UTI. E quando eu saí do hospital, ela saiu de lá como uma criança prematura e com sequela aqui. Então o médico falou que provavelmente ela ia fazer o tratamento, mas ia ficar com sequela. Graças a Deus não ficou, né? Porque foi outro milagre que Deus fez nas nossas vidas. E aí eu voltei para casa da minha mãe, e nisso que eu voltei, se a relação com os irmãos já não era boa, pior ainda ficou, né? Porque eu voltei com a menina, e aí por o pai não estar ali dando suporte, apoio e tudo mais, para eles é como se eu tivesse com uma doença incurável, né? Foi inaceitável, acho que é inaceitável que fala, não sei se é a palavra certa, mas enfim, não aceitaram, né? Então foi muito, eu ouvia muita piada, muitas vezes grávida, eu, principalmente por um irmão que morava com a minha mãe, que tinha problema com álcool e tudo, então assim, foi muita humilhação, muitas vezes eu fui, não me alimentava, também foi isso que deu, né, problema na minha gravidez, porque eu não me alimentava direito, passava a hora passando carro de propaganda. Muitas das vezes não me alimentava direito, fiquei muito fraca, caiu muito meu peso. E aí, também devido a isso que eu tive complicações na minha gravidez, né? Enfim, deu muita coisa. E aí, quando a Vitória nasceu, que eu achei que ia ficar, nossa, agora vai melhorar, piorou a situação. Então, assim, depois que eu vi que a situação tava bem pesada ali, eu não quis que a minha filha vivesse coisas que eu vivia ali, ouvir coisas que eu ouvia ali, entendeu? Pelos meus irmãos. Então, devido a isso, eu resolvi ir morar com o pai dela, que aí a gente conversou, né? E aí ele falou sobre a gente morar junto, pra criar a menina e tudo mais, e a gente foi morar junto, fomos. Eu fui porque na minha cabeça não tinha outra saída, né? Porque se fosse pra ela viver ali e ouvir o que eu ouvi, então
Aí eu fui morar com ele. Fui morar com ele e daí eu fui morar com ele, já foi em outra cidade, né? Não foi na cidade que a gente morava. Então aí eu ia raramente lá na minha mãe. A minha mãe, quando ia na cidade que eu morava, ela sempre encostava em casa e tudo mais, mas com meus irmãos já começou ali distanciar, né? Se distanciar. Sobre a família do meu esposo, gente, eu nunca tive muita convivência com eles, mesmo morando próximo da casa deles, eu nunca tive muita convivência com eles, porque eu sempre fui assim, na minha casa, com as minhas filhas, cuidando das minhas coisas, e tá tudo bem. E a minha rotina era cuidar da casa e ir pra igreja, cuidar da casa e ir pra igreja. Era essa a minha rotina. Então eu raramente eu ia na casa da mãe dele. E olha que a gente morava bem próximo, né? Eu tinha muito contato com duas primas dele, irmã, que foram criadas com ele, né? Também vó, que a avó dele criou vários netos, e aí criou ele, né? Criou mais netos, e eu tinha muito contato com duas primas dele, que eu considero como cunhada, e que independente, né? Se um dia a gente vier a se separar, mas pra mim o carinho que eu tenho por elas vai continuar, e com elas eu tinha muito carinho, com algumas pessoas da família, mas com outras já não. Mas, tipo assim, eu falava com todo mundo, entendeu? Mas não tinha aquela coisa de, sabe? E... Ah, tá, gente, sobre eu não ter ido pro velório da avó dele. Eu não fui, mas eu expliquei no vídeo anterior o motivo, né? Que eu fui, porque, querendo ou não, é muito gasto. Aqui tá na semana de pagar o aluguel e tudo, como eu expliquei lá no vídeo. E sobre o meu relacionamento com ela, como me perguntaram, gente, eu não tinha relacionamento com ela, assim, sabe? Nosso relacionamento era tipo assim, ela na casa dela e eu na minha casa, né? Até porque lá no vídeo no começo eu falo também que foi uma das coisas que aconteceu, né? Foi a rejeição da parte dela, porque ela não queria que ele tivesse ido morar comigo, queria que ele tivesse ido morar com outra pessoa, né? Que ela queria que fosse esposa dele. Então, devido a isso, já ficou aquele, né? E que mais que eu ia falar pra vocês? É isso, gente. Aí depois disso, que eu morei lá um bom tempo, né? Eu já comentei com vocês que a minha... Ah, e antes que me perguntem sobre o meu pai, eu falei também no vídeo lá no início do canal, meu pai eu conheci com 17 anos. Quando eu conheci ele, ele já tava com problema no coração dele. Eu acho que a gente chegou a se ver, se falar ali umas... Eu nem lembro, mas não chegou a ser 10 vezes e aí ele faleceu, né? Que ele tinha um problema no coração, o coração dele estourou e aí ele veio a óbito. Então, quando eu conheci ele, com pouco tempo já ele faleceu. E... que mais? É isso. Aí, depois eu voltei pro interior, lá que a minha mãe mora. Aí foi lá que eu engravidei da Leonara, depois tive a Leonara. Aí depois que a Leonara nasceu, a gente foi pra Belém do Pará. Foi pra Belém do Pará, que eu trabalhei um tempo ainda lá no restaurante. Depois que a gente foi pra Belém, a gente retornou já pro interior, que foi pra morar nessa casa lá perto dos meus sogros. E depois disso, acho que um pouco tempo ali, a minha mãe, a gente começou no tratamento da minha mãe e tudo ali, né? E a minha mãe veio a óbito, veio falecer, né? Minha mãe faleceu no ano de 2019, foi em 2019. E 2019 foi também o ano que roubaram a minha casa, que levaram tudo da minha casinha de tábua, né? Tudo, gente, tudo. Botijão, televisão, roupa, louça, tudo que vocês podem imaginar. Só não levaram mesmo, foi guarda-roupa, geladeira, que era grande, fogão, o armário, que era pesado. Que o resto levaram tudo, fizeram a limpa ali em casa. E aí, depois disso... depois a minha mãe faleceu, logo em seguida aconteceu que levaram as coisas lá de casa. Deixa eu ver aqui como a celular tá quase descarregando. Levaram as coisas lá de casa, né? E... é isso. Aí depois eu decidi, né, que eu já não tinha mais nada a perder, eu já tinha perdido tudo. Duas uma, se eu não ganhasse, perder, que eu não ia perder, né? Eu ainda fui, que eu ia nas férias trabalhar pra praia com meu cunhado. Aí quando a minha sobrinha ia, quando a minha sobrinha ia, eu já levava as crianças e pagava ela pra ficar de olho nas meninas, né? Pra reparar as meninas enquanto eu trabalhava nas pousadas. E aí eu pagava ela. E também trabalhei um tempo aqui que a minha irmã cedeu pra mim uma bodeguinha. A bodeguinha é uma sorveteria lá dentro da escola, né? Eu surti, trabalhei um tempo lá também. Já fui sacoleira, já comentei com vocês que eu fui sacoleira durante uns 3 anos. Aí eu fui pra Santa Catarina, né? Então, vendi as minhas coisas que ficou, do que deixaram, né? Guarda-roupa, o que tinha ficado. Eu vendi, foi que a gente conseguiu pagar passagem, fomos pra Santa Catarina. Que lá eu passei 7 anos.
e que eu tive uma experiência maravilhosa lá, muito boa. Consegui muita coisa lá. Uma das coisas melhores que eu consegui, graças a Deus, foi também a minha cirurgia que eu consegui fazer, que foi da pedra na vesícula e também da hérnia, né, que eu consegui lá. Lá eu trabalhei de fiação, lá eu trabalhei de fiação, trabalhei de produção, trabalhei em injetora, trabalhei em evento, trabalhei em restaurante, trabalhei em cozinha. Que mais? Acho que foi isso. Trabalhei de operadora de caixa, trabalhei em reposição, trabalhei em montagem, tive muita experiência lá. E aí depois que eu operei, né, da vesícula e da hérnia, eu já não fiquei trabalhando mais registrada. Fui trabalhar com evento, trabalhar em restaurante, mas já não era fixo, era só no final de semana. Então quem trabalhava fixo era só o pai das meninas que trabalhava fixo. Eu trabalhava no final de semana e tudo, né? E tinha meu Bolsa também, que graças a Deus eu fui daqui pra lá e voltei e nunca foi cortado meu Bolsa Família, que Deus é maravilhoso e digno, né? Sempre. E aí, amados, tive uma experiência boa. E muita gente me pergunta, Fábio, mas por que você veio embora de Santa Catarina? Não tava dando certo, você isso, você aquilo. Não, gente, tava dando certo, graças a Deus. Mas eu acho que tudo na vida tem um porquê, né? E às vezes no momento a gente não entende, mas sempre tem um porquê. Uma pessoa só trabalhando fixo lá em Santa Catarina, pra quem tem criança, sabe que lá é muito difícil de conseguir primeiro casa para alugar, que muitos lugares não querem animais, não querem criança, não aceitam, né? E quando você encontra um local que aceita ali, o valor do aluguel não é pouco para quem tem, pelo menos tem algumas cidades que você aluga a casa e tudo bem, pode ficar tantas pessoas, eles não ligam o proprietário, mas lá onde eu tava, nessa cidade pequena, se você aluga uma casa, tem um tanto de pessoas que podem ficar ali, né? E sem contar que o custo de vida é muito caro. Então, para uma pessoa só trabalhando ali, fica quase que impossível você se manter ali, porque o custo de vida é caro. É energia, é água, é internet, é aluguel, é alimentação, é saúde, que tem precisa de uma medicação, de alguma coisa, é o vestir, é muita coisa. Então, assim, é a rede de apoio, que é o dinheiro de você ter uma reserva ali, caso seja necessário. Então fica muito complicado. Então eu não poder trabalhar, e quando eu operei, eu estava desempregada, afastada da empresa, né? Eu tinha saído da última empresa que eu trabalhei, que foi de fiação, porque eu não estava me sentindo muito bem lá, estava muito mal. A empresa reclamava que eu levava atestado, mas lá é uma empresa que ou você pede para sair ou você pede para sair, porque eles não dão conta não. Dá conta assim, a gente vai entrar no acordo, dá não. Ou você pede para sair ou você pede para sair. Ou então o teu psicológico tem que ser muito seguro ali, porque senão eu te pego ali encarregador e fica chamando atenção. Então aí eu me afastei, né, da empresa. Então quando eu operei eu estava desempregada. Eu fui operar da vesícula e acabei operando, tirando a hérnia, né? Então eu fiz 2 cirurgias de uma vez só. Mas para glória de Deus foram cirurgias computadorizadas, que são mini, né, cirurgias, que não deixa de ser o mesmo risco de uma cirurgia grande. Então aí a situação tava bem já assim, sabe? A gente, graças a Deus, nunca passou necessidade lá em Santa Catarina a ponto de faltar o alimento. Não, Deus sempre teve ali abençoando. E aí foi o tempo que também eu queria poder me dedicar na internet, né? Que eu abri um canal que foi o Fábio Martins, que eu fiquei com ele com 1 ano e 4 meses com esse canal. E nesse canal, amados, eu nunca monetizei ele, nunca ganhei nada nesse canal. Mas eu tava sempre lá gravando vídeo, fazendo live direto nele. Porque eu sempre tive muita esperança de um dia, eu sempre sonhei com tudo que eu vivi hoje nesse canal. Eu sempre sonhei com o primeiro pagamento, recebido, tudo. Por isso que eu digo pra você, você que tá começando no YouTube, foca. Foca, vai ter muitas pessoas que vão querer te desanimar, falar que não é pra você, que não vai dar certo, falar que isso é bobagem, que isso é passar vergonha, querer te desmotivar, falar que isso não é um trabalho, mas só sabe quem grava que é um trabalho. Então, se você tem esse sonho, se você tem essa oportunidade, não deixe ela passar. Foque, tenha fé que você consegue. Como eu creio que um dia eu também vou conseguir. Ainda não consegui ter reconhecimento maior na internet, o reconhecimento, né, do meu canal crescer, alavancar, mas eu creio que é tudo no tempo de Deus, que Deus tem um propósito para tudo. Tudo tem um propósito. E aí, amados, então a gente chegou à conclusão de voltar para o Pará novamente, né? E aí a gente retornou pra cá, pro Pará, só que eu não queria ir pro interior que meus irmãos moram. E tá, detalhe, esses 7 anos que eu morei lá em Santa Catarina, eu nunca tive contato com meus irmãos, de conversar, de nada.
Porque, Fábio, não sei, gente, acho que é assim, porque raiva, rancor e tudo, eu não tenho não, mas eu acho que é mais assim, tipo, não sei, sabe, não, nem eu sei dizer pra vocês o motivo. Sei que a gente se distanciou e perdemos o contato. E aí depois que eu vim morar, aí quando eu tava morando lá, na minha cirurgia, minha irmã foi pra lá, essa que mora aqui em Castanhal, foi pra lá, né, que a filha dela já tava pra lá. E aí depois eu vim pra cá, pra onde ela mora, né, e aí é que eu tenho mais contato, que a gente, né, voltou a ter contato e é que eu tenho contato. E com a minha irmã, caçula deles, né, do mesmo pai, que mora na praia, aqui na praia de Salinas, aqui no Pará. Eu tenho contato com ela, não é todo dia que a gente se fala, mas de vez em quando a gente se fala no WhatsApp. E é isso. Aí a gente veio pro Pará, aí a gente morou um tempo com a minha irmã, há uns 15 dias, só até a gente encontrar a kitnet. E aí depois a gente foi lá para aquele quartinho, e aí você já sabe que vocês acompanharam toda a história, né? Então assim, tanto com a minha família quanto com a família do meu esposo, a gente não tinha contato. Agora que a mãe dele adoeceu, que eu veio pra cá, né? Eles vieram, tava ficando aqui em casa, e a gente voltou a ter um contato, e aí foi pedir o meu número e tudo. Aí agora eu já tenho o número de alguns, a gente já tem aquele contato, sabe? Mas antes a gente não tinha contato. Acho que é mais às vezes no automático, não sei nem dizer pra vocês. Então, tem pessoas que não é da minha família, não é da família dele, e eu converso todo dia no meu WhatsApp. Todo dia eu recebo um bom dia, Fábio, como é que você tá, como isso, como aquilo. E com eles não, mas assim, como eu falei pra vocês, não existe mágoa dos meus familiares, não existe mágoa, não existe rancor, não existe nada. É mais assim que a gente se afastou, né? Se afastou e... Aí quando a gente voltou pra cá, não quis voltar lá pro interior, que eu nasci, me criei lá, porque lá, sei lá, não sei, gente, lá eu sofri muito naquele lugar, teve muitas mágoas, muito sofrimento, então voltar pra lá, e também sei que lá minha mãe não tá mais lá, né, que a minha mãe era tudo na minha vida, não tá mais lá, e pra mim chegar lá, encontrar vazio, passar ali na casa que ela morava e ver tudo ali fechado, tudo, pra mim eu não me vejo, não. Tenho sonho, sim, um dia de ir lá, tenho um sonho muito grande de ir lá, eu tenho um projeto muito... Eu tenho algo que eu tenho muita vontade de fazer, voltar naquele lugar e fazer, mas tudo da vontade de Deus. Fazer assim em relação à minha mãe, sabe, gente? Fazer em relação à minha mãe, que ela não tá mais aqui entre nós, mas é como se fosse uma homenagem que eu tenho vontade de fazer a ela. Pela mulher guerreira que ela foi, né? A mãe maravilhosa, perfeita como mãe, uma mãe, sabe, lutadora, que nunca deixou os filhos ir dormir de barriga vazia, ela sempre dava um jeito, ela sempre estava com providência, ela era o nosso SOS, né? Que toda mãe é na vida de um filho. Então, falar da minha mãe é falar da mulher guerreira, de uma mulher lutadora, uma mãe, sabe? Uma pessoa, tudo. Então eu não me vejo voltando àquele lugar, e por esse motivo que eu tô 3 anos aqui em Castanhal e ainda não fui lá. Também ainda não fui lá onde eu morava, né? Que é onde aconteceu, que levaram minhas coisas, que roubaram, fiquei com um trauma muito grande daquele lugar. E também a pessoa que fez isso, eu sei que mora lá, entendeu? E aí, sei lá, não me vejo mais voltando àquele lugar. Posso voltar um dia? Posso, mas até agora, de momento, eu nunca vi necessidade de querer voltar naquele lugar lá, não. Não sei, gente, não... Mas é isso, até com o meu sogro, que é o pai, né, que no caso meu esposo foi criado pela avó, até o meu sogro, que é o pai dele, a gente nunca teve uma relação muito assim, sabe? Eu tenho o WhatsApp do meu sogro tem o meu, mas raramente a gente conversa, agora que ele veio pra cá, ficou aqui em casa e tudo, mas assim, a gente não tem uma convivência muito, sabe? Eu acho que eu não sei, gente, é estranho, né? Mas é isso. Aí, então, é isso, gente. Esse é o motivo de eu não ter contato, assim, sabe? Eu sei que eu ainda tenho alguns tios vivos, eu creio que sim. Acho que sim, deve ter uns 3 tios ainda vivos, né? Nossa família é muito grande lá no exterior, muito grande, muito grande, muito grande. Então, deve ter tio por lá, sim. Sobrinho, né? Se fala que eu tenho sobrinho, menino, eu acho que eu tenho quase 70 sobrinhos. Pensa numa família, minha filha, que multiplica. Eu acho que de todos que tem menos filho é eu, que só tenho 2. Porque pensa numa família que se multiplica. Mas eu não voltei mais lá. Eu sei que quando eu saí de lá, meus irmãos eles trabalhavam em cerâmica. Pelo que a minha irmã falou, graças a Deus eles prosperaram bastante. Tem um que tem um sítio grande, o outro também tem outro sítio grande. O outro está investindo em terra também. Teve uns que saíram do Pará, né? Então, assim,
estão prosperando, glória a Deus, né? O Senhor tem entrado com providência na vida deles de prosperidade. Isso é maravilhoso, muito bom ver, né, que estão evoluindo, que estão prosperando. E ah, tá, lá onde eu morava também, meus sogros moravam lá, mas depois o filho dele vendeu lá, né, comprou para eles irem lá para uma cidadezinha mais para perto da cidade, para mais recurso, que lá era um sítio, aí ele comprou uma casa mesmo, né, casa não dá tanto trabalho como um sítio para cuidar e tudo. E é isso, gente, acho que é isso. E essa sou eu sou mais assim na minha, entendeu? Se eu gosto de viver na minha casa, com as minhas filhas, e é sobre isso. É. É sobre isso, gente. Eu não tenho muito assim, sabe, de estar, como é que fala? Eu não sou muito de estar conversando, mas se a pessoa precisar, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, se precisar, tá toda a família dele, como vieram agora, ficaram aqui em casa e tudo. Se um dia meus irmãos precisarem, claro que sim, né? Vão ter meu apoio, a porta da minha casa é aberta para ambas das partes. Mas eu acho que é mais é de mim mesmo, quando sou de estar saindo disso, daquilo, né? E é isso, eu fiz esse vídeo pra gente conversar. Eu acho que eu já falei demais, porque o vídeo já tá até, passou de 20 minutos, que eu falo muito. Mas é só pra, pra esclarecer isso com vocês, né? O motivo, assim, deu. E até se vocês frequentassem aqui em casa, a gente não gravaria, não. Porque até o meu esposo não sou de gravar muito, até as meninas, na verdade. Se elas estão à vontade, eu gravo. Se elas não estão, eu não gravo. E tá tudo bem. Né? Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Eu ia falar narrando o vídeo e tudo mais, né? Mas depois eu falei, não, eu vou sentar e vou explicar. E às vezes eu explico as coisas, eu falo uma coisa e acabo esquecendo de outra. Eu não sei se eu esqueci de falar mais alguma coisa nesse vídeo. Não sei, gente, acho que foi isso. Mas acho que é isso. Acho que é isso. Eu espero muito, né, poder ter tirado a dúvida, poder ter explicado pra vocês um pouquinho dessa situação, né? Do motivo de eu não ter uma relação assim com meus irmãos, de não viajar pra lá, disso, daquilo. Até porque, gente, meus irmãos, eles moram muito longe, muito longe, muito longe. A nossa família é da última cidadezinha aqui do Pará. Do lado, o rio divide, né? Pará e Maranhão. A nossa cidadezinha tá ali. Atravessou pro outro lado e já tá no Maranhão. Então é lá no fim dos fins. Do fim dos fins. Daqui de onde eu estou pra lá, a passagem deve estar R$100. Aí pensa, pra você ir com duas crianças, 300. Pra você vir mais 300, já foi 600. Aí você não vai ficar na casa de familiar também sem levar uma ajuda pra ajudar ali na alimentação e tudo, né? Aí tem banheiro, tem alguma coisa que o menino pede em viagem. Misericórdia de Jeová, é muita coisa. Mas eu pretendo sim um dia ir lá. Também pretendo na minha irmã, que mora na praia. Mas também tô tendo outras prioridades agora, né? Que eu tenho que ver a questão aí da minha saúde e tudo. Porque eu tô com o meu problema de saúde, que inclusive eu tenho que refazer os exames para levar pro médico para ver em questão, até para trabalhar ele não vai avaliar os exames, né? Sobre também até o que eu tinha perguntado para ele, questionado sobre fazer academia, ele falou que não, nem pensar, né? Mas não era fazer academia, a minha academia, tipo montar mesmo algumas coisas para fazer exercício. Não, uma caminhada, mas carregar peso, nada disso, né? Porque tem que ver a situação também dessas hérnias, como é que tá. Foi tirado, mas eu sinto muitas dores, então tem que ver se vai ser preciso refazer cirurgia. Mas não vai ser não, com aquele lá de cima, ele é o médico dos médicos e é ele que vai entrar com providência. Então é isso, amados. Eu vou deixar passar aqui do lado para vocês novamente o canal da minha amiga Joyce, tá? Joyce, mãe de duas. O link vai estar na descrição, também no primeiro comentário fixado do canalzinho dela. Conto com o apoio de vocês, estando indo lá, deixando o hashtag Vim pela Fabiola. Vocês vão se apaixonar pela Joyce, tá? Pela rotina dela que ela tem lá. Faxina, organização, decoração, receita, motivação para se cuidar, para emagrecer. As crianças dela, duas meninas, são um amor de crianças. A Joyce também vive de aluguel, né? Como eu também, mas creio que o Senhor está preparando um lar para nós, tanto para minha família quanto para dela. O marido dela trabalha. E a Joyce também trabalha, porque ela cuida do lar, cuida das filhas, né? Administradora do lar, faxineira, cozinheira, tudo que somos. Então é isso, amados, tá? Fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo, tá? Fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro. Um mega beijão, um cheiro e nunca perca a sua fé, tá? Você pode cair 10, 100, milhões de vezes,
Mas se você tiver fé, aquele lá de cima ele te fortalece, você levanta mais forte do que quando você caiu. Porque aquele lá de cima ele guarda, ele protege, ele é o dono do ouro, da prata e sempre te dará força para continuar. Já tentaram me derrubar várias vezes, a gente tive que recomeçar várias vezes, em todas eu recomecei mais forte ainda. E eu creio no Senhor que tudo que acontece na vida da gente é motivo para fortalecer, é motivo de aprendizagem. Então é isso, gente, né? E se for para recomeçar 10 vezes, milhões de vezes eu recomeço, vou recomeçar com fé no Senhor. E é isso, um beijo, um cheiro no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e tchau!